Fala galera, Rafael Ramos aqui e hoje eu vou resolver mais uma questão do ITA, beleza? Dessa vez vai ser a questão número 4 e eu vou resolver essa questão, ela é uma questão que tem letra A e letra B, tá? Nesse vídeo provavelmente eu vou resolver apenas a letra A, ok? Mas eu vou resolver a letra A de 3 formas diferentes para vocês, beleza? A primeira e a segunda forma vai ser usando o ferramental apenas do ensino médio, a matemática do ensino médio, e a terceira forma eu vou fazer resolvendo com o uso de derivada, beleza? Então, pegue papel, pegue caneta, eu vou deixar a questão aí por uns 10 segundinhos na tela, deem pausa se vocês precisarem, tentem resolver, tentem pensar mais ou menos como é que funciona ela, e depois prossigam no vídeo para a gente responder, beleza? Questão na tela para vocês. Então galera, aqui eu fiz um esqueminha para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo ali, beleza? A gente não precisa do desenho para resolver a questão, ela é mais uma questão algébrica, tá? Mas aqui eu vou colocar para a gente entender o que está acontecendo. Aqui eu tenho um espelho, né? Lembrando que, gente, isso aqui não está em escala, a escala não está perfeita aqui não, tá? Foi só apenas para representar, a gente poder enxergar o que está acontecendo. A questão ela me fornece o seguinte, eu tenho um espelho esférico, com a distância focal de 12 centímetros, que está aqui a distância focal, eu coloquei aqui o centro de curvatura do espelho, né? Lembrando que o foco, a distância focal fica entre o centro de curvatura e o vértice do espelho, tá? E aqui tem esse objeto pontual, que é o que a questão fala, que começa a se mover com velocidade inicial de 9 metros por segundo, tá? E eu coloquei um eixo de referência aqui, para mim com o X apontado para cá, tá? Ok? Lembrando o seguinte, que esse X aqui, ele coincide exatamente com o eixo do espelho, tá? Então essa é a ideia. Já que ele é um espelho esférico, então eu posso basicamente pensar na equação de Gauss, que me diz o seguinte, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde F é a distância focal, P é a posição do objeto e P' é a posição da imagem, né, gerada pelo espelho. Vamos pensar o seguinte, essa relação aqui ela sempre tem que ser mantida constante, né? 1 sobre F é constante, o foco do espelho não muda de lugar. Mas conforme o P se movimenta, conforme o objeto se movimenta, a imagem dele, consequentemente, vai se movimentar também, né? Então, olha só, vamos pensar o seguinte, quando a gente estuda lá espelhos esféricos, a gente geralmente coloca uma setinha, uma vela, alguma coisa representando aqui, né? Vamos pensar aqui o seguinte, eu coloco bem em cima do eixo do espelho, essa figura. Isso quer me dizer o seguinte, que a imagem gerada pelo espelho vai ter a base também em cima do eixo. O que eu quero dizer com isso? Já que essa figura pontual está em cima do eixo e ela vai se mover na letra A apenas em cima do eixo, então a imagem gerada também vai estar se movendo em cima do eixo aqui. Beleza? Vai estar se movendo exatamente aqui na minha coordenada X. Então vamos lá. Feito isso, vamos começar a resolver essa criança aí. Como essa relação ela se mantém sempre constante, vamos pensar o seguinte. A questão fala que o objeto começa a se movimentar com uma velocidade de 9 metros por segundo. Lembrando que eu estou desconsiderando a aceleração aí, né? Vamos considerar um movimento uniforme de 9 metros por segundo, beleza? Então o objeto ele começa a se mover com uma velocidade uniforme, tá? Então qual vai ser a posição desse objeto? Lembrando aqui o seguinte, gente, a questão fala que V com a barrinha em cima, né, com a setinha em cima, é igual a 9 metros por segundo, ou seja, ela está se deslocando no sentido positivo de X, né, que seria o eixo. Tá? Então, essa informação me permite o módulo e o sentido do objeto.
mas ela não me informa o módulo e o sentido da imagem, que é isso que a gente precisa procurar. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, o objeto ele começa a se mover com uma velocidade de 9 metros por segundo. É um movimento retilíneo, obviamente, porque ele está se movendo no eixo, e uniforme, com velocidade v igual a 9 metros por segundo. Então o P, no lugar do P ali, eu posso colocar P mais V0 vezes ΔT. Esse V0 vezes ΔT é o deslocamento do objeto no eixo, ok? Consequentemente, o que acontece ali no P'? O P' eu posso trocar ele por P' mais um ΔP', eu vou chamar de ΔP', que esse aqui é o deslocamento da imagem, tá? Aqui é a posição inicial da imagem, aqui é o deslocamento da imagem. Somando tudo, tem o deslocamento total, né? Então, olha só, eu vou substituir o P por P mais V0 ΔT e P' por P' mais ΔP, né? Eu acrescento, eu tenho um acréscimo na posição em P, posição do objeto. Obviamente eu vou ter um acréscimo na posição da imagem gerada. Tá? Então eu vou reescrever a equação de Gauss. Aqui em cima, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais V0 ΔT mais 1 sobre P mais ΔP' mais ΔP', tá? Aqui agora o que acontece? A primeira equação que eu escrevi aqui, ela me forma a posição, a configuração inicial do meu sistema, né? Inicialmente o objeto estava no ponto P e a imagem no ponto P'. Quando ele começou o movimento, isso aqui aconteceu, né? Quando ele começou o movimento, então a posição do objeto vai ser dada por essa relação e a posição da imagem vai ser dada por essa relação. O 1 sobre F permanece constante. Tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Olha só, qual é o meu objetivo? Eu quero encontrar a velocidade da imagem, né? Se eu quero encontrar a velocidade da imagem, então vamos pensar, vai ser algo relacionado com isso aqui. Mas olha só, a velocidade média não vai ser um ΔP' sobre um ΔT? Aqui eu tenho a velocidade média. Agora, quando eu fizer o ΔT tender a zero, eu encontro a velocidade que eles chamam de VI, né? Para essa relação quando o ΔT tende a zero. Então, meu objetivo vai ser trabalhar com essas duas equações aqui, de uma forma que eu encontre o ΔP sobre ΔT e depois eu vou fazer o ΔT tender a zero. Tá? Essa é a ideia. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou fazer essa equação menos essa equação aqui. Tá? Então, o lado esquerdo aqui da igualdade, menos o lado esquerdo, vai ficar 1 sobre F menos 1 sobre F é igual esse lado aqui menos esse lado aqui, né? 1 sobre P mais 1 sobre P' menos tudo isso aqui, né? 1 sobre P mais V0 ΔT mais 1 sobre P' mais ΔP'. Pronto, não vou precisar mais disso aqui. Vai cortar 1 sobre F, corta com 1 sobre F, vai dar 0. 0 é igual. Aqui agora o que eu vou fazer? Aqui eu tenho 1 sobre P e aqui eu tenho 1 sobre P mais V0 ΔT. Eu vou colocar esses dois juntos, tá? Tudo que tem P eu boto para um lado e P' eu boto para o outro lado. Beleza? Então aqui vai ficar 1 sobre P
menos, ó, menos, né? Menos 1 sobre P mais V0 ΔT mais 1 sobre P' menos 1 sobre P' mais ΔP'. Ok? Pronto. Então aqui agora eu vou pensar o seguinte, aqui eu vou igualar os denominadores, basta eu multiplicar cruzado, né? P mais V0 ΔT eu multiplico por 1 e P aqui eu multiplico por menos 1, tá? A mesma ideia eu vou fazer com esse aqui. P' multiplica por menos 1 e P' mais ΔP' multiplico por 1. Então eu vou ter o seguinte, 0 é igual P mais V0 ΔT menos P. Tudo isso sobre P, que multiplica P mais V0 ΔT. Mais, tudo isso multiplica aqui por 1, P' mais ΔP' menos P', tudo isso sobre P', que multiplica P' mais ΔP'. Ok? Aqui está claro o seguinte, o P corta com menos P, P' corta com menos P', né? Então eu vou ter o seguinte, 0 é igual a V0 vezes ΔT sobre P, que multiplica P mais V0 ΔT, mais ΔP' sobre P', que multiplica P' mais ΔP'. Ok? Feito isso aqui, então agora está fácil para eu tentar isolar o ΔP, né? Que é aquela ideia, ΔP sobre T. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar esse termo aqui para o outro lado da igualdade e vou isolar o ΔP aqui, tá? Vai ficar o seguinte, olha só. O ΔP ele vai ficar sozinho, o ΔP' vai ficar sozinho. Esse termo eu vou passar para o outro lado da igualdade, que vai ficar menos V0 ΔT sobre P, que multiplica P mais V0 ΔT. Tudo isso vezes esse que estava aqui embaixo, né? Eu vou passar para o outro lado multiplicando. Vezes P', que multiplica P' mais ΔP'. Então eu tenho um ΔP aqui de um lado e tenho um ΔP aqui também. Eu vou passar esse ΔP para esse lado da seguinte forma, olha só. Tudo isso aqui vai ser igual a quem? Eu vou fazer a distributiva aqui. Vai ficar menos V0 ΔT P' vezes P', né? Vai ficar P' ao quadrado sobre P, que multiplica P mais V0 ΔT. Isso tudo vezes o ΔP'. Então vai ficar menos V0 ΔT vezes P' vezes ΔP' sobre esse denominador aqui. P, que multiplica P mais V0 ΔT. E agora, qual vai ser a minha ideia? Olha só. A minha ideia vai ser passar todo esse termo para o outro lado da igualdade e colocar o ΔP em evidência. Tá? Então vai ficar o seguinte, olha só. ΔP', né? Eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, está negativo, vai passar positivo. Então vai ficar mais
V0 ΔT vezes P' vezes ΔP' sobre P, que multiplica P mais V0 ΔT. Passei. Esse aqui continua. Igual a menos V0 vezes ΔT vezes P' ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por P, que multiplica P mais V0 ΔT. Pronto. Aqui basta eu isolar, colocar em evidência o ΔP'. Então vamos lá. Eu vou colocar o ΔP' em evidência. Vai ficar quem? Vai ficar ΔP' que multiplica. Aqui, vou colocar assim. 1 mais V0 vezes ΔT vezes P' sobre P, que multiplica P mais V0 ΔT, né? Fechei. Igual a menos V0 ΔT P' ao quadrado. Tudo isso sobre P, que multiplica P mais V0 ΔT. Pronto. Consegui isolar o ΔP'. Então agora olha só, eu tenho um ΔT aqui em cima. Eu posso passar ele para o outro lado da igualdade dividindo o ΔP'. E todo esse termo que está aqui, eu posso fazer o que com ele? Eu posso passar ele para o outro lado. Não precisa necessariamente passar ele para o outro lado, né? Não tem necessidade. Mas eu posso passar que a resposta você vai obter o mesmo resultado, tá? Então olha só, o ΔP aqui, o ΔT, quer dizer, ele está aqui multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então eu vou ter a seguinte relação. ΔP' sobre ΔT, que multiplica 1 mais V0 ΔT vezes P' sobre P, que multiplica P' mais V0 ΔT. Fechei. Isso vai ser igual a quem? A V0. O ΔT eu já passei para o outro lado dividindo. Então vai ficar P' ao quadrado sobre P, que multiplica P mais V0 ΔT. Então olha só, eu cheguei na relação que eu queria. Eu tenho um ΔP' sobre ΔT multiplicando tudo isso aqui, que é igual, aqui ficou faltando o sinal de menos, né? Menos V0, P' ao quadrado sobre P, que multiplica P mais V0 ΔT. Então, já que eu encontrei essa relação, basta eu fazer o ΔT tender a zero. Fazendo ΔT tender a zero, olha só, se eu fizer o ΔT tender a zero, eu vou ter o seguinte, isso aqui vai acabar sendo a velocidade, vai ser o VI. Então eu tenho um VI que multiplica, vamos lá, que vai ficar 1, mais o ΔT vai tender a zero. Olha só, o ΔT tendendo a zero aqui em cima, esse cara aqui vai para zero, então toda essa fração aqui vai para zero, então vai ficar um zero aqui, né? É igual menos V0 P' ao quadrado sobre o P, ele vai multiplicar P vezes P, é distributivo aqui, né? P vezes P vai ficar P ao quadrado. Isso. E P vezes V0 ΔT. Só que o ΔT está tendendo a zero. Então tudo isso aqui também vai para zero. Tá? Então ficaria um P quadrado mais
P multiplicado por zero. Não compensa eu colocar aqui. Tá? Então pronto. VI vezes isso aqui é igual ao próprio VI, né? Vou apagar aqui só para ficar um pouco mais bonito. VI é igual a essa relação aqui. Pronto. Essa aqui é a resposta, tá? Olha só que interessante. Aqui apareceu um sinal de menos. O sinal de menos, ele me informa para mim o seguinte, que a posição da imagem, ela está indo contrária à posição do objeto, tá? Então, se o objeto está indo para o lado esquerdo, a imagem vai para o lado direito e vice-versa, ok? Então, aqui agora basta eu substituir os valores, né? Quem é o P' e quem é o P aqui nessa equação, né? Quais são os valores que eu tenho para eles? Olha só. É a relação 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quem é o V0? O V0 eu sei que é igual a 9 metros por segundo. A questão me informa. Quem é P? A posição do objeto é igual a 30 centímetros, né? 30 centímetros. Então falta descobrir o P', que eu não sei quem é. Então eu vou substituir aqui nessa relação e eu vou encontrar. A distância focal é de 12 centímetros. Né? Eu vou passar para metros aqui, então vai ficar 0,12, né? É igual a 1 sobre P. Quem é P? 30 centímetros. Vai ficar 0,3. Mais 1 sobre P'. Olha só, galera. Não precisa eu passar de centímetros para metros. Não tem necessidade, tá? Até mesmo porque aqui eles vão se cancelar. O P' e o P, né, as unidades dele vão acabar sendo canceladas, tá? Mas eu vou passar aqui só mesmo para a gente ficar atento a essa questão das unidades e tal, mas não é necessário. Quando você resolver isso aqui, para encontrar o valor de P, você vai ter que P, para encontrar o valor de P' vai ser igual a 20, 0,2 metros. Basta agora substituir esses valores aqui e eu vou ter a resposta, né? Então, olha só. Vai ser menos. Quem é o V0? É 9. 9 vezes P' é 0,2, né? Então vai ficar 0,2 ao quadrado sobre 0,3 ao quadrado. Isso aqui, você fazendo as continhas, vai dar menos 4 metros por segundo. Então, essa é a resposta. Então, olha só, observem o seguinte. Anotem esse resultado aqui. Porque eu vou obter esse mesmo resultado para as outras duas formas que eu vou resolver ainda, tá? Então, fica basicamente isso aqui. Essa é a primeira forma de se resolver. O que acontece? Reparem que logo lá no final da questão, ela fornece um dado importante. Lá no final da questão, ela me diz o seguinte, olha só. Ela diz que 1 mais x elevado a menos 1 é aproximadamente igual a 1 menos x quando o módulo de x for muito menor que 1, ou seja, o valor de x muito próximo de zero. Essa relação aqui ela é válida. Reparem que eu não usei essa relação, né? E obtive essa resposta aqui, esse resultado aqui para VI. Tá? Então, agora eu vou resolver de uma forma onde eu vou usar essa relação e vou obter essa mesma resposta aqui. Ok? Então vamos lá. Agora eu vou usar essa relação, né? Novamente, a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P
mais 1 sobre P', né? Posição focal, posição do objeto e posição da imagem. Só que na primeira forma eu falei o seguinte: assim que o movimento começa, a posição sai de P e vai para um P mais V0 vezes ΔT. Lembrando que esse ΔT é um ΔT bem pequeno, né? Eu posso fazer a mesma consideração para o P'. Eu sei que o P', ele sai de P' e vai para um P' mais um VI, que é a velocidade do objeto, da imagem, vezes ΔT. Né? Então, assim que começa o movimento, eu vou usar essas relações para posição, tanto do objeto quanto da imagem. Então, basta substituir: no lugar do P eu coloco P mais V0 ΔT, e no lugar do P' eu coloco P' mais VI vezes ΔT. Tá? Então, vou substituir aqui. Vai ficar 1 sobre P mais V0 ΔT mais 1 sobre P' mais VI vezes ΔT. Ok. Agora, olha só, repare o seguinte. Aqui eu tenho uma constante, que é 1, mais uma variável. Né? Uma constante mais uma variável, tudo isso elevado a menos 1, eu posso aproximar por essa relação. A constante menos a variável. 1 menos a variável. Né? Eu vou manipular essa equação de uma forma que ela tenha mais ou menos essa cara. Olha só, o que eu vou pensar aqui? Eu posso colocar, nesse termo aqui, eu posso colocar o P em evidência. E aqui eu posso colocar o P' em evidência. Como é que vai ficar? 1 sobre, eu vou colocar aqui o P em evidência, então aqui vai ficar P, que multiplica 1 mais V0 vezes ΔT sobre P. Reparem o seguinte: se eu multiplicar P vezes 1, vai dar o P. Se eu multiplicar o P vezes V0 ΔT sobre P, vai dar exatamente isso aqui, porque o P vai acabar cancelando com esse P aqui. Ok? Mas, para outro termo, eu vou usar o mesmo raciocínio. Vai ficar 1 sobre, eu vou colocar o P' em evidência, que multiplica 1 mais VI ΔT sobre P'. Pronto. Reparem o seguinte, olha só, eu fiquei com 1 mais uma variável, e aqui 1 mais uma variável também. Né? Faltou, para ficar parecido com isso aqui, faltou um expoente a menos 1. O que eu posso fazer aqui? 1 sobre f permanece, né? O que eu posso fazer aqui? Já que o P está multiplicando com esse daqui, eu posso elevar ele para o numerador com expoente negativo. Né? Então vai ficar 1 sobre P vezes 1 mais V0 ΔT sobre P, isso elevado a menos 1. Ok? Mais 1 sobre P', que multiplica 1 mais VI ΔT sobre P'. Tudo isso elevado a menos 1. Não posso esquecer do menos 1. Feito isso, então agora eu tenho exatamente essa cara. 1 mais uma variável elevado a menos 1, tudo isso elevado a menos 1. E 1 mais uma variável, tudo isso elevado a menos 1. Basta então agora substituir por essa relação. 1 menos a variável. Não é? Então olha só, isso aqui vai ser igual a quem? Vai ficar 1 sobre P, que multiplica 1 menos a variável. V0 vezes ΔT sobre P, mais 1 sobre P', que multiplica 1 menos VI vezes ΔT sobre P'. Então aqui agora eu posso fazer a distributiva, né? 1 sobre P vezes 1, 1 sobre P vezes menos V0 ΔT sobre P. Então a relação F
1 sobre F é igual a 1 sobre P menos, aqui vai ficar V0 vezes ΔT sobre P ao quadrado, né? E aqui vai ficar 1 sobre P' mais 1 sobre P' menos VI vezes ΔT sobre P' ao quadrado. Feito isso aqui, olha só, o que eu vou fazer? Para a gente poder enxergar melhor o que vai acontecer, tudo o que tem velocidade eu vou deixar de um lado da igualdade e o que não tem velocidade eu vou trazer para o outro lado da igualdade, né? Que seria 1 sobre P e 1 sobre T'. Então, olha só, vai ficar 1 sobre F menos 1 sobre P menos 1 sobre P', né? Esse eu passei para o outro lado da igualdade. É igual a menos V0 ΔT sobre P ao quadrado menos VI vezes ΔT sobre P' ao quadrado. Agora reparem só, isso aqui vou escrever de uma forma que vai ficar mais fácil da gente enxergar. Vocês concordam que eu posso fazer apenas isso aqui ao menos, que multiplica o menos isso tudo aqui, ó, e somar, né? Quando eu fizer a distributiva do sinal, que vai ficar menos 1 sobre P, e aqui menos 1 sobre P', né? Então eu tenho 1 sobre F menos isso tudo aqui. Mas quem é esse cara aqui? Esse aqui é exatamente 1 sobre F, lá da equação de Gauss, né? Ou seja, tudo isso aqui vai ser igual a zero, né? Já que esse termo aqui é igual a 1 sobre F, então vai se cancelar, já que eu estou subtraindo. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Pronto, é igual a zero, né? Vou reescrever aqui. 0 é igual a V0 vezes ΔT sobre P ao quadrado. O menos, né? Menos VI ΔT sobre P' ao quadrado. Aqui de cara a gente já observa que eu posso isolar, que eu posso cortar o ΔT com esse ΔT aqui, né? Eles vão acabar sendo cortados. Então multiplicando aqui, os dois termos aqui em cima, então eu posso cortar. Então olha só, com isso eu vou isolar agora o meu VI, porque é ele quem eu quero encontrar. Então eu vou jogar o VI para o outro lado da igualdade. Ele está aqui negativo, passo para o outro lado positivo. Então vai ficar VI sobre P' ao quadrado é igual a menos V0 sobre P quadrado. E por último, eu vou isolar apenas o VI, né? Eu isolando apenas o VI nessa relação aqui, eu vou ter que VI é igual a menos V0, que multiplica P' ao quadrado sobre P ao quadrado. Eu cheguei exatamente na mesma relação anterior, né? Exatamente. Menos V0, P' ao quadrado sobre P ao quadrado. Basta eu substituir os valores aqui que eu vou encontrar o mesmo resultado, obviamente, né? Então essa foi a segunda forma de resolver essa questão, tá? A primeira opção, a primeira forma como eu resolvi, na minha opinião, ela é mais intuitiva, tá? Essa aqui você precisa ter um insight aqui, então você já precisa ter feito alguma questão parecida para lembrar de como colocar a equação para conter essa relação aqui e você poder usar essa relação aqui de recorrência. Porque se você não lembrar ou nunca tiver feito, vai ser muito difícil você fazer isso daqui, beleza? Então é isso. Na minha opinião, essa aqui, ela sai um pouco mais rápido, né? Mas em compensação você tem
essa forma de fazer um pouco diferente, a outra é um pouco mais intuitiva, mas em compensação demanda um pouquinho, quase nada, né? Um pouquinho mais de conta para ser feita, beleza? Então galera, agora eu vou resolver usando a famosa boa e velha derivada, tá? Se você já tem um pouco de noção sobre derivada, você deve saber o seguinte, que a derivada da posição com relação ao tempo vai me fornecer a velocidade, né? Então, aqui na equação de Gauss aqui, eu tenho relação entre posições. Aqui eu tenho a posição da distância focal, a posição do objeto e a posição da imagem. Então é interessante eu pensar numa derivada com relação ao tempo aqui, para obter a resposta da velocidade, tá? Olha só, aqui eu não vou usar muitas coisas de derivada, não vai ser nada tão complicado. Pode ser que você não entenda, porque você não tem uma noção muito boa e tal. Mas o que acontece? Aqui eu vou usar basicamente as regras de derivação implícita, tá? E regra da cadeia. Basicamente essas duas, tá? Então se você quer entender melhor como funcionam essas regras, tá? Tem alguns vídeos aí, vários vídeos, então é só vocês estarem pesquisando e procurando aí como é que elas funcionam. Então olha só, eu vou derivar com relação ao tempo os dois termos dessa equação aqui. Vou usar aqui a notação que a gente chama de notação de Leibniz, né? Isso significa o seguinte, que eu vou derivar alguma coisa com relação ao tempo. Quem é essa coisa? 1 sobre f. Então estou derivando com relação ao tempo 1 sobre f. É igual, já que eu derivei esse lado, tenho que derivar esse lado também, né? dt de 1 sobre p mais 1 sobre p', né? A derivada de uma constante, porque 1 sobre f é uma constante, a derivada de uma constante é igual a zero. Então isso aqui vai ser igual a zero. E aqui eu tenho uma derivada de uma soma, tá? Se eu tenho a derivada de uma soma, isso aqui também é a soma das derivadas. Então eu vou reescrever da seguinte maneira. A derivada de 1 sobre f é zero. Isso vai ser igual, derivada da soma é igual a soma das derivadas. dt de 1 sobre p mais dt de 1 sobre p'. Tá? Então aqui eu tenho a soma das derivadas. Para ficar mais fácil aqui, o 1 sobre p eu posso escrever ele como p elevado a menos 1. E 1 sobre p' eu posso escrever ele como p elevado a menos 1. P' elevado a menos 1, né? Então eu vou ter o seguinte aqui, ó. 0 vai ser igual a dt de p a menos 1. Eu estou derivando p a menos 1. Mais dt de p' a menos 1. Então aqui eu tenho uma derivada de uma potência, né? Então aqui, agora eu vou usar a regra da cadeia. O que vai acontecer aqui? Eu vou derivar o p a menos 1, né? É uma função composta. O menos 1 vai cair. Então vai ficar menos 1. E agora eu vou subtrair 1 do expoente. Vai ficar menos 1, menos 1. Então vai ficar menos 2. Então vai ficar vezes p a menos 2 vezes dp dt, que é a derivada da interna. dp dt. Tá? É uma função composta. Tá? Aqui seria um f de g de x, basicamente, onde o g seria apenas o p. Tá? E o f seria um x a menos 1, por exemplo. Aí quando você escreve um f de g, vai ficar p a menos 1. Beleza? Então tá aqui. Para esse cara aqui já está resolvido. Mas aqui vai ser a mesma coisa. O menos 1 cai. Então vou tirar aqui o mais e colocar menos 1.
vai cair, vezes, eu vou subtrair 1 do expoente, P' a menos 2, vezes dP' dt, vai ficar isso aqui. O 1 não precisa colocar, né? Ou alguma coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Então eu vou tirar aqui. Pronto. Ficou apenas isso aqui. Igual a zero, né? Então, olha só, o que esse dp dt quer me dizer? P é a posição da imagem. Então, quando eu faço a derivada da posição da imagem com relação ao tempo, eu tenho a velocidade da imagem, não, aqui é do objeto, né? P é do objeto, P' que é da imagem. Então, quando eu derivo o P com relação ao tempo, eu tenho a velocidade do objeto. E a derivada de P' com relação a T, como P' é a posição da imagem, né? Então aqui agora eu tenho a velocidade da imagem, certo? Então, eu tenho que dP dt vai ser igual ao V0. E dP' dt vai ser igual ao VI. Eu posso agora substituir, né, o V0 e o VI nessa relação. Se eu substituir, vai ficar como? Vai ficar, ó, menos P a menos 2, V0, menos P' a menos 2 vezes VI é igual a zero. Então aqui, olha só, galera, como eu quero encontrar o VI, eu vou isolar ele. Eu vou passar o VI para o outro lado da igualdade e o P' eu vou passar dividindo para cá, tá? Quando a gente fizer isso, a gente vai obter exatamente isso aqui, ó. O VI vai ser igual a menos V0 vezes P a menos 2 sobre P' a menos 2. Reparem que a única diferença dessa equação aqui para as outras duas que a gente encontrou é o sinal negativo aqui no 2. Então eu posso inverter, né? Eu posso passar o que está no denominador para cima, troco o sinal. O que está aqui no numerador passa para baixo, troco o sinal. Feito isso, o VI é igual a menos V0 vezes P' ao quadrado sobre P ao quadrado. E eu chego exatamente na relação que eu cheguei das duas formas anteriores, tá? Então olha só, galera, reparem o seguinte. Eu resolvi essa questão de 3 formas diferentes e das 3 formas eu obtive exatamente o mesmo resultado. Aqui basta eu substituir, né, os valores de V0, P' e P, eu vou obter a mesma resposta, tá? O que acontece? Isso aqui é interessante porque o aluno ele cria uma noção mais ou menos do que ele pode fazer, para onde ele pode ir, e a gente percebe que eu não tenho apenas um caminho para resolver a questão, tá? Eu tenho várias alternativas ali. Dependendo do teu conhecimento, uma pode ser mais fácil, outra pode ser mais difícil, tá? Mas resolvendo essa questão fica bem claro que, mesmo que você não tenha entendido, tá, essa terceira forma aqui, mas fica mais claro que fazendo por derivadas, né, ficou muito mais enxuto, ficou muito mais pequeno, eu já chego praticamente direto no ponto, né? Eu só derivei e chego aqui, nessa relação que já me dá a resposta, tá? Então, novamente, se você não entendeu os passos que eu fiz aqui, procurem na internet, tem muito vídeo ensinando, tá? Sobre derivada, regra da cadeia, derivada de uma função, derivada implícita, tá? E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa resolução. No próximo vídeo eu vou resolver a letra B, beleza? Vou resolver ela de 2 formas diferentes, tá?
E se você gostou, se inscreve no canal, compartilhem, curtem, dê um like. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!